Boa, rapaziada! Tudo certinho, senhoras e senhores? Não era o gato? Tudo bom? Bom, vamos lá então, vacilão. Hoje tá moleza, hoje a gente vai finalizar, se tudo der certo, nosso roteiro número 3, sem maiores delongas, rapidinho na manha do gato, ó. Moleza. Mas não esqueça, por favor, de colocar seu nome, seu sobrenome e a turma, que você que der uma olhada no vídeo, mesmo que seja mais de um dia, certo? Só não esqueça lá, nome, sobrenome e já era. É nós que tá, beleza? Certinho? Certo. Então, hoje a gente vai tentar falar sobre. Surgiram três dúvidas sobre a questão do mercantilismo, né, do que era o exclusivo colonial. Eu vou trabalhar isso agora. E falar sobre os casos de Inglaterra, França, Portugal e Espanha, mas não sem complicar demais, só para a gente conseguir fazer, certo? As nossas atividades. E é desse jeito. Então vamos lá, senhores. Seguinte, a gente está falando aqui sobre a formação das monarquias absolutistas europeias, certo? Essas monarquias absolutistas europeias nada mais era que um governo controlado por um rei, onde o rei é o centro da bagaça toda, e esse rei vai se utilizar de várias coisas para mandar absolutamente sozinho. Então ele vai, por exemplo, conseguir negociar com a nobreza, então a nobreza, os nobres, os ex-senhores feudais donos de terra, e a burguesia, que são os comerciantes, são os grandes comerciantes, são pequenos e médios comerciantes também pode ser, mas que trabalhavam demais e pagavam altos impostos. A burguesia é a classe que mais ganhava dinheiro, mas que pagava altos impostos. Então, ela vai tentar se aproximar do rei para oferecer dinheiro para que esse rei ajudasse a burguesia a ganhar dinheiro, beleza? Como que a burguesia pensou? Qual que era o raciocínio da burguesia? Eu vou ajudar o rei monta um exército, certo? Então, o rei que eu ajudei vai montar um exército. Para quê? Para conseguir conquistar uma área maior, beleza? Então, o rei que eu ajudei vai ter um território maior para governar. E eu, como ajudei ele, vou poder fazer comércio livremente dentro desse território. E aí ele vai me ajudar também. Por que esse rei me ajudaria? Ué, porque quanto mais eu vender, mais impostos ele vai poder cobrar de mim. Beleza? E eu também vou poder enriquecer um pouco, porque eu vou vender mais. Então havia uma relação bem clara entre burguesia e rei. E havia uma relação também bem clara entre rei e nobreza. Por quê? Porque os nobres que ajudavam o rei na administração também não queriam perder seus cargos, não queriam perder seus empregos, e dessa forma então eles se aproximam do rei. E o rei então vai ficar ali, ó, no centro de tudo, controlando essa relação entre burguesia e nobreza, certo? E esses reis também vão se aproveitar de uma coisa muito clara, muito simples de entender: o excesso de religiosidade da população. A gente viu que esses reis absolutistas usavam uma desculpa muito esfarrapada para governar as pessoas de forma tirana, às vezes. Os reis falavam que eles eram enviados de Deus. E, como enviados de Deus, eles não podiam ser questionados. As pessoas tinham que fazer o que ele mandava. Beleza? É claro que as igrejas da época, as igrejas europeias, vão atender aos desejos do rei. Por quê? Porque o rei também vai ajudar a igreja. Então é aquela história. O rei ele vai ajudando todo mundo com o dinheiro que ele arrecada da população, certo? Dos camponeses e a burguesia. Só que, para a economia do governo de um reino dar certo, naquela época a gente tinha uma espécie de cartilha. Então era preciso você fazer o quê? Um reino, era como se fosse um país, só que comandado por um rei, certo? Então, um reino tinha que vender mais mercadorias para outros reinos, para outras regiões, do que comprar. Dessa forma, então, você ia ter seus comerciantes vendendo mais e comprando menos. Então, se os comerciantes vendem mais do que compram, o lucro desses comerciantes é grande. E o lucro do governo também, porque o governo vai cobrar imposto dos comerciantes. Então, um rei que tinha um reino aonde os comerciantes vendiam bastante para outras regiões,
esse rei estava feito. Era um reino rico, então. Beleza? Então era preciso ter uma balança comercial favorável, que a gente diz. É quando então eu tenho um reino comprando mais, desculpa, quando eu tenho um reino vendendo mais do que comprando, certo? Eu tenho então mais exportação, quer dizer, mandando para fora, do que importação, trazendo para dentro. Beleza. Então, é um tipo de economia que incentivava o comércio, o mercado. Por isso vai se chamar mercantilismo, beleza? Esse tipo de economia que incentivava o comércio, onde o rei incentivava os seus comerciantes a comprar mais do que vender, a vender para outras regiões, onde o rei vai proteger os seus comerciantes, certo? Não permitindo que outras mercadorias cheguem. Então, como eu disse em outra aula, se eu fosse um rei e quisesse que meus comerciantes vendessem mais para outras regiões, se outros comerciantes de outras regiões tentassem vender aqui dentro do meu reino, o que eu podia fazer? Eu podia proibir? Podia. Eu podia fazer o que também? Eu podia aumentar os impostos sobre as mercadorias que vinham de fora, que é uma forma bastante eficaz de proteger os comerciantes. Por isso a gente diz que no mercantilismo, além de incentivar o comércio, além de querer vender mais do que comprar, havia um protecionismo, onde um rei protegia o comércio do seu território, evitando que mercadorias de outros lugares chegassem no seu reino e começassem a fazer sucesso. Beleza? Tudo bem? Bom, além disso, os reinos Inglaterra, França, Espanha e Portugal vão buscar metais preciosos, ouro, prata, bronze. E uma das formas de você buscar metais preciosos era fazendo comércio. Então, comprar menos e vender mais. E quando você vende, você recebe esse pagamento em metais preciosos, em moedas de ouro, de prata, de bronze, de cobre, certo? Mas havia também um outro meio. Como? Era você buscar novas áreas para vender as suas mercadorias ou novas áreas para explorar. Por exemplo, a gente sabe que Portugal e Espanha chegaram, encontraram a América e dominaram a América, beleza? Portugal, por exemplo, dominou a região onde hoje é o Brasil, certo? Portugal vai colonizar a região onde hoje é o Brasil, beleza? E Portugal então vai explorar. Como? Quando Portugal chega aqui na região onde é o Brasil e fala, olha, a partir de hoje esse território é meu, ninguém mais toca, Portugal diz o seguinte, só eu vou poder comprar e vender lá do Brasil, certo? A Espanha também fala isso das regiões da América que ela dominou. A Inglaterra domina vários territórios do mundo inteiro, fora da Inglaterra. E também vai fazer a mesma coisa. Os territórios que eram dominados pela Inglaterra só vão poder comprar e vender dos comerciantes ingleses, certo? O reino ou o país que domina outros territórios é chamado de metrópole. Esses territórios que são dominados por outro país são chamados de colônia. O Brasil, por exemplo, naquela época, em 1500, era colônia de Portugal. E Portugal era a metrópole do Brasil. Firmeza? Tudo bem? Então, vou continuar dando um exemplo Portugal e Brasil. Somente os comerciantes portugueses podiam comprar e vender aqui no território brasileiro. Isso é o que a gente chama de exclusivo comercial, quer dizer, somente o país que dominava aquelas terras é que podia comprar e vender. Dessa forma, os países que tinham colônias, os países que dominavam outros territórios, conseguiram enriquecer bastante. Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Beleza? Tudo bem? Então, esse é o exclusivo comercial, onde aquele país que domina outra região vai dizer o seguinte, só eu posso comprar e vender de você, mais ninguém. Tá bom?
Então, é fácil. O que a gente não pode esquecer é que nessa monarquia absolutista, a gente vai ter então um rei com poderes bastante fortes, mas que nem sempre esse rei com poderes bastante fortes vai conseguir governar de fato absolutamente sozinho. Ele vai precisar fazer acordos também, que é o que você viu, por exemplo, na Inglaterra, quando o João Sem Terra, que era um rei, é obrigado a assinar, é obrigado a aceitar a Magna Carta. Magna Carta é um documento feito pela nobreza e pela burguesia inglesa que diz que o rei só pode criar novas leis ou criar novos impostos se ele tiver o acordo do Senado, se tiver o acordo dos senadores, dos deputados da época lá, beleza? Então, a gente vai ter na monarquia inglesa, por exemplo, um rei forte, legal, muito importante, mas que ele não governa absolutamente sozinho, não. Mas ele é malandro. Os reis vão precisar negociar com a burguesia e com a nobreza. Enquanto na França, a gente vai ter um rei extremamente poderoso. Os reis franceses das monarquias absolutistas são muito poderosos. Tanto é que nós temos um rei que se diz o Rei Sol. Por quê? Porque ele era quente? Porque ele era amarelo? Ou porque ele vivia nas nuvens, lá no céu? Não, porque ele achava que todo mundo tinha que girar em torno dele, que tudo girava em torno dele, que as pessoas nasciam para servi-lo. Aí que cabuloso, muito forgado, né, mano? Esse maluco é tão tosco. Mas firmeza. Os reis franceses eram muito poderosos e tão poderosos, eles acabaram exagerando um pouquinho. E a gente vai ver isso no 8º ano, quando falarmos da Revolução Francesa. Beleza? Já em Portugal e na Espanha, a gente vai ter um acordo bem claro entre nobreza. Nobreza, junto com os reis. Esses reis, tanto de Portugal quanto de Espanha, vão procurar desenvolver o comércio marítimo muito, porque não queriam ficar pagando impostos e sendo explorados pelos italianos, beleza? Então, em Portugal e Espanha, a formação da monarquia é um pouquinho diferente. Eles vão incentivar demais o mercado marítimo, o comércio marítimo. Não é por acaso que é exatamente Portugal e Espanha que encontram novas terras, a América. Mas isso são cenas de um próximo capítulo. O que eu quero que nós entendamos aqui hoje, as monarquias absolutistas, elas vão ser extremamente importantes para a formação do Estado moderno. O que a gente conhece hoje na Europa, essa divisão de países, começa a se dividir justamente nesse período da formação das monarquias absolutistas, tá bom? Beleza? E o mundo inteiro vai ser influenciado por isso, inclusive a gente, claro. O Brasil foi colonizado por Portugal nesse período das monarquias absolutistas. Por quê? Porque Portugal queria encontrar mais território para explorar, ganhar dinheiro e ficar mais rico. Firmeza? Tudo bem? Eu acho que com isso a gente fecha então o assunto monarquias absolutistas. E aí nós fechamos também o nosso roteiro 3, beleza? Qualquer dúvida que surgir, pode colocar aí, manda para mim no direct, por favor, sem problemas nenhum, que eu respondo no próximo vídeo, se for possível, ou mesmo na hora ali no texto, beleza? Então, senhoras e senhores, por enquanto, muito obrigado pela atenção e paciência, me desculpa se não proporcionado, vai de leve na manguaça da Marília e mete uma máscara nessa cara aí, tio, pelo amor de Deus, os caras moscando, achando que só porque tem um nariz grande não pega. Pelo amor de Deus, seu nariz tá parecendo uma tenda de coronavírus. Os caras, mano, põe máscara nesse bagulho aí. Pelo amor de Deus. Calma, todo mundo vai ser vacinado. Ah, eu tenho medo de vacina. Olha aí, os caras têm barba na cara. Pelo amor de Deus, as meninas não tem não. Não tem. Fui.